Meu nome é Valda Faria de Andrade, nasci aqui em Caldas. O nome dos meus pais é Manuel Cândido Faria e Onofra do Couto Faria. O meu avô, ele tinha muito amizade com o meu avô paterno. E ali daquela amizade deles, a minha mãe ficou meio de paquera com o meu pai. E aí meu avô achou que era um rapaz perfeito, né, para casar com a filha dele. Aí eles reuniram os dois e deu o casamento. Aí meu pai morava aqui em Caldas, né, e a minha mãe morava na roça. Aí meu avô trazia ela de charrete para encontrar com meu pai. Passava o dia na casa da minha avó, né? E almoçava, aquela amizade, vinha minha avó do lado da minha mãe, né? As minhas tias. Era uma união muito bonita. Eu tenho 3 irmãos. Francisca de 45, a Maria de 48, eu sou de 49 e o Zé de 50. Então a gente cresceu assim, tudo junto, sabe? Então não teve aquele coisa de um filho olhar o outro, um irmão olhar o outro, certo? E a gente era uma vida muito, muito, muito divertida. A gente brincava de pique, a gente brincava de bola, a gente trabalhava junto quando a gente já estava um pouquinho maior, né? E nós éramos uma família muito unida. Dia de domingo, meu pai arrumava o cavalo, a charrete, e a gente saía e a gente ia para a casa dos nossos avós. Era muito, muito gostoso. E a gente brincava, e a gente corria, e a gente aí ia pegar frango, tirar leite das vacas. Era muito divertido. Era uma casa simples, era uma casa de chão, de pau a pique, coberto com sapé, certo? Mas uma limpeza muito grande, a gente era muito feliz. Contava muitas histórias do Chapeuzinho Vermelho, as histórias que ele contava pra gente. Meu avô era muito romântico, então ele fazia muita trova. 2 coelharinhos num pé de arroz, como será triste a despedida de nós dois. Na hora de vir embora, a gente não queria vir, que aí a gente queria ficar com a minha avó, certo? Foi muito. Aí meu avô punha a gente no cavalo e vinha trazer a gente até numa altura. Aí depois a gente vinha embora a pé, brincando nas estradas, tacando pedrinha um no outro, apanhando as flores da beirada do caminho. Era muito divertido. A mãe da minha mãe, quando ela morreu, eu tinha 3 anos, mas eu me lembro como se fosse hoje. Foi um dia muito, muito triste, certo? Nossa, meu Deus. Quando ela ia na casa da minha mãe, eu tinha 2 anos, com certeza, porque quando ela morreu eu tinha 3, né? Aí ela sentava do lado da cozinha, e eu via com as minhas mãozinhas e batia na barriga dela, que ela era muito grandona, muito gorda, sabe? Aí minha mãe falava, Varda, larga de fazer assim com a mamãe. Ela falava assim, deixa a menininha, Onofra, deixa ela brincar comigo. A minha infância, ela foi muito divertida, mas a minha mãe era muito brava. A gente tinha muito medo dela. Ela batia sem dó e sem piedade. Então eu tive uma infância meia que, sabe, meia complicada. A minha mãe era muito, muito severa com a gente. Mas, do outro lado, a minha mãe cuidava demais da gente. Eu falo que o que eu sou hoje, a saúde que eu tenho, eu devo muito para minha mãe. Ela fazia a comida muito saudável, sabe? Tudo, ela falava para a gente, olha, cambuquira é bom, couve rasgada, com talo de couve, fazia mingau de fubá, come, que isso aqui vai te sustentar, vai ser bom para você. Então, você vai ficar bonita, você não vai ficar feia. Então, a gente comia com aquela coisa que a gente ia crescer uma menina linda, né? Era muito gostoso. Foi muito difícil para mim. Cheguei na escola, comecei a chorar. Minha professora era a dona Célia, do Jaime, e ela fez de tudo para me agradar, e eu chorava demais, demais o que eu queria, minha mãe, eu não queria ficar ali. Aí ela começou a pedir para mim, cada dia ela pediu para me levar uma coisa. Olha, amanhã, Valdo, você vai vir na escola, você vai trazer... Você tem flor na tua casa? Eu falei, sim, tenho. Amanhã você vai trazer umas flores para mim colocar neste vaso.
Aí ela mostrava o vaso pra gente, olha, a Valda amanhã vai trazer as flores. Então, aí eu comecei a me achar que eu era útil, né? Nossa, a professora pediu para me levar as flores, meu Deus do céu, aí prenhava as flores e vinha para a escola, descalça, não tinha sapato para pôr no pé. E aí eu fui me acostumando com a escola. A dona Tereza, a mãe da Vera Leite. Nossa, eu tinha um carinho muito, muito, muito grande com ela. Porque tudo ela pedia para eu ajudar. Valda, apaga o quadro para mim. Valda, recolhe os cadernos para mim. Valda, você leva os cadernos lá na minha casa. Ela morava ali perto da igreja do Rosário, né? Onde que é o Pinduca hoje. Aí eu levava os cadernos para ela. No outro dia eu subia para a escola, já passava lá para pegar os cadernos para levar para ela. Então foi uma professora que ficou na minha memória mesmo, sabe? Eu lembro dela até hoje. Ela foi muito especial para mim, muito mesmo. Eu só fiz o primário. Minha mãe não quis deixar a gente continuar o estudo. Aí ela falava assim, não, vai casar, não precisa de estudar. Vamos aceitar. Eu trabalhava para fora, certo? Eu trabalhava para o Sodilo, na limpeza, na faixa dos meus 15, 16 anos. Aí eu trabalhava na adega do Senhorzinho. Depois eu trabalhei na casa da Tina. Depois eu trabalhei na Dona Vitória, marrando parreira, eu com a Maria. Aí um dia aí eu não quis voltar mais, porque na hora que eu fui amarrar a parreira, uma cobra pulou em mim. Aí eu assustei demais, aí eu não quis voltar mais para amarrar a parreira. Eu fazia cesta, fazia chapéu, certo? Então a gente vendia, tinha as palhas lá em casa, né? E eu com a Marina ficava até meia-noite, 1h da manhã, fazendo a cesta, para a gente ter o nosso dinheiro, para a gente comprar as coisas que a gente gostava, né? Comprar roupa, sapato, um perfume, para a gente passear. Antigamente era um na casa do outro, né? Era gostoso a nossa amizade que a gente tinha com os vizinhos, o pessoal mesmo daqui de Caldas, mesmo que descia pela casa da minha mãe, e a minha mãe era muito agradável, certo? Então quando ela via que as pessoas estavam descendo, que já sabia que ia lá em casa, elas pegavam uma bacia, punham a farinha de milho, punham os ovos, o polvilho e já esquentava a água para fazer o biscoito frito. E na hora que ela estava conversando com as visitas e enrolando o biscoito, já fritando, né? Na hora que ela olhava na pessoa que ela estava conversando, eu roubava um pedacinho de massa e saía correndo, escondia debaixo do porão para me enrolar o biscoito, para me aprender. Aí eu falava para ela, mãe, deixa eu enrolar. Não, menina, sai para lá que isso aqui não é para vocês, não. E nessa foi o meu futuro até hoje. Aí eu aprendi com a minha mãe, né? E foi passando da bisavó para minha avó, da minha avó para minha mãe, e da minha mãe passou para mim. E hoje é o meu futuro, é o meu biscoito frito. A primeira festa do biscoito foi em 1989, a primeira que eu participei. Porque quando eu comecei a trabalhar na festa do biscoito, eu fazia canjiquinha. Interessante, relembrando o Sérgio Bellini, que ele encontrou comigo na rua e falou assim para mim, ô Valda, por que você não põe uma barraca para você na festa do biscoito? Eu falei assim, ai Sérgio, mas o que eu vou fazer? Faz canjiquinha. E eu falei assim, eu vou fazer. Aí eu fui na reunião, né? E foi muito interessante que um círculo dos barraqueiros, né, foi perguntando para cada um o que eles iam fazer. Um ia fazer lasanha, o outro ia fazer pernil, o outro ia fazer tutu de feijão com arroz, macarronada. E na hora que chegou em mim, que eles perguntaram para mim o que eu ia fazer, né, eu falei assim, olha, eu vou fazer canjiquinha. Aí foi uma gargalhada muito grande ali dentro da reunião, certo? Foi na Câmara. E eu falei assim, não, mas espera aí. Eu estou dando no prato errado, né? Eu vou fazer arroz, feijão, macarronada, estrogonofe, ravioli, porque o pessoal que vem de fora, na terra deles, eles só comem canjiquinha. Então, eles já estão acostumados muito com a canjiquinha. Aí eu tirei eu quis me salvar. E aí eu comecei a fazer a canjiquinha e foi um sucesso. E as pessoas que riram de mim, pegou o cargo de fazer a canjiquinha. Aí quando eu vi que tinha muita gente fazendo canjiquinha,
Porque o Claré sempre falava, né? É uma barraca que vai fazer, cada um faz o seu prato, para não ter repetido na festa. Aí, quando as pessoas começaram a fazer a canjiquinha, eu parti para o biscoito frito. E foi um sucesso. E é um sucesso, graças a Deus. Uma coisa muito boa. Então, a profissão minha, eu assino embaixo. E agradeço muito a minha mãe por ela ter me ensinado a fazer, né? E tem uma história muito interessante que eu gostaria de contar. De manhã, eu cheguei lá, limpei a minha barraca e fui fazer o biscoito frito, que eu tinha 10 biscoitos para entregar. E passou um casal e olhou lá no tacho, que eu tinha acabado de colocar os biscoitos, mas não podia pôr no óleo quente, estava no óleo frio. Aí ela olhou e falou assim, o que é isso? Eu falei assim, é biscoito frito. Ela falou assim, ah, tá, obrigado. E ela saiu. E ela olhou e falou assim para o marido dela, ai, que porcaria que vai sair ali, né? Aí eu fiquei de olho nela. Eu ficava com o olho no tacho e o olho nela. Aí ela sentou numa mesa e estava tomando um guaraná, comendo alguma coisa lá da festa. E eu terminei de fazer o biscoito e eu pus 2 dentro do saquinho e eu fui na mesa e entreguei para eles. Não, mas eu não pedi, bem, desculpa, não. Não, você não pediu, mas eu faço questão, eu vim trazer para você experimentar. Mas não toquei num assunto com ela, certo? Aí ela comeu, eu voltei para trás, continuei entregando meus biscoitos para as pessoas que estavam ali esperando, né? Aí ela voltou e falou assim, nós viemos pagar o biscoito. Eu falei, não, você não vai pagar. Sabe por quê? Você passou, você deu uma olhadinha no meu tacho, você saiu arrasada, porque você não conhece. E eu fiz questão de mostrar o meu produto para você. Até o ano passado, que tinha festa, né? Eles vêm num micro-ônibus e ela chega falando assim, o biscoito é ruim. Assim, já de brincadeira, né? Todo ano, menina, desde 90 até a última festa, eles vêm para comer o biscoito frito. E a mulher, aí eles contam, né? Ah, eu passei aqui, achei que o biscoito estava... Não aceitei, né? Está naquele óleo frio e o biscoito saiu. E o sucesso, né, que fez. Outra parte interessante também é um senhor lá em São Paulo comendo um pastel. Aí ele falou assim, que pastel gostoso, né? Aí o homem falou assim para ele, não, esse pastel está gostoso, mas se você comer o biscoito frito da tia Valda na festa do biscoito lá em Pocinho do Rio Verde, você vai ficar encantado. A delícia que é, vá, experimente. O homem veio. E hoje eles vêm também todo ano para comer o meu biscoito frito. Então isso para a gente é só alegria, muito bom. Eu estava limpando a minha cozinha do café, tocou o telefone. Aí eu fui atender, falou para mim, é da Globo. Eu desliguei o telefone, da Globo, a Globo ligando para mim, eu não atendi. Aí ligou de novo. Eu falei, olha, você não esperou, eu falei que era da Globo, mas você não esperou. Aqui é do programa da Ana Maria Braga, ela recebeu milhões de mensagens na internet. E, nossa, Ana Maria, traz a Valda do teu programa. Ana Maria, eu fui na festa do biscoito, traz a Valda do teu programa. Ela mandou a equipe dela vir. Falei assim, olha, vai lá em Caldas e vê esse biscoito frito do tia Valda. Aí veio a equipe dela. Falei, olha, Valda, nós somos da Globo e a gente veio aqui para fazer ver o teu biscoito frito, levar a receita para ela. Aí eu fiquei uma tarde inteira na casa da minha mãe, fazendo a filmagem para levar para ela. Aí ela ficou encantada, aí ela foi fazer. Aí o que aconteceu? Ela pôs no óleo quente, aí queimou ela. Aí ela falou assim, olha, liga lá e manda essa mulher vir aqui, porque... Aí eles ligaram para mim e eu fui. Foi uma viagem muito divertida, muito louca, porque eu fui sozinha. Para quem não ia nem em Poços de Caldas sozinha, né? Eu fui no Rio de Janeiro. Cheguei lá, ele estava lá no aeroporto me esperando. Na hora que eu cheguei, tinha uma placa com o programa Ana Maria Braga. Aí eu procurei, eles vieram, eu fui de encontro com eles de encontro comigo. Cheguei lá, foi um passeio lindo, maravilhoso. Fui muito bem acolhida. Ela ficou encantada com meus biscoitos.
Aí teve uma parte, eu fiquei numa cozinha pequenininha dela, ela tem 4 cozinhas. Aí eu fiquei numa cozinha pequena, com um fogão e uma mesinha para mim fazer o teste, para ver se realmente o biscoito era bom, né? Aí eu fiz, quando eu estava enrolando os biscoitos e pondo no óleo frio, chegou os 2 chefes dela. Ele deu uma olhadinha no tacho e falou assim, essa aí não vai no programa da Ana Maria Braga. Olha a porcaria que está saindo ali. Vai, meu Deus, Jesus, põe a tua mão aqui agora, porque o polvilho era diferente. Menino, o biscoito ficou muito lindo. Na hora que eu estava tirando, eu chamei eles, que estavam sentados numa mesa lá fora, né? Eu falei assim, por favor, você podia vir aqui um pouquinho? Aí eu falei assim, olha os biscoitos que eu fiz. Não acredito, mas aquele biscoito da finura do meu dedo ficou desse tamanho. Eu falei assim, pois é, mas o senhor quase me matou de susto, né? Porque eu ouvi quando o senhor falou pro seu amigo aí que eu não ia no programa da Ana Maria Braga, porque era uma porcaria que eu estava fazendo. Ele falou assim, me desculpa. Ele ficou encantado. Aí na hora que eu cheguei lá, que a Ana Maria Braga me conheceu, ficamos meia hora conversando. Nossa, ela ficou encantada. Ela falou, Valda, mas como? Biscoito frito? Eu falei, biscoito frito. Aí ela perguntou, né, de onde que veio, eu falei que foi dos meus antepassados, da minha bisavó, e contei a história toda para ela, né. Ela ficou encantada. Aí eu guardo com recordação dela hoje, uma foto que eu tirei com ela e um avental que ela me deu de presente. Foi um passeio muito, muito, muito bom. Eu fiquei encantada. Adorei tudo, Valda. Que bom, Queria te muito agradecer, bom, viu? Eu que te agradeço. Os turistas que vão na festa do Arraial, na festa do biscoito. Quando é a festa do biscoito? É na segunda quinzena de julho. Ah, já aconteceu, Já então. aconteceu. Todo ano tem? Todo ano. E a festa do Arraial é... Quando vai ser a festa do Corpus de Cristo começa. Na quinta-feira. Quer dizer, de vez em quando tem festa em Caldas. Tem. E aí vocês vão tudo pra rua nas barracas e vamos faturar. E vamos faturar. Obrigada, Valda. Eu que te agradeço. Dá um beijo na pela família, nos oportunidade. netos e Falou, tudo, tá bem. bom? Muito obrigada mesmo. Depois do programa foi multiplicou a minha produção, certo? Depois, quando a Maria Braga, eu fui no programa dela, eu vendia na faixa de 40 quilos de polvilho durante a festa inteira, nos 4 finais de semana. Foi loucura, loucura mesmo. Foi... Nossa, eu te vi você no programa da Ana Maria Braga, eu te vi você no programa da Ana Maria Braga, um primo meu, até não é meu, é primo do Valdomiro, que mora no Japão, ele ligou para nós. Valda, eu vi você no programa da Ana Maria Braga. Meu Deus, como que você foi? Aí foi explicar toda a minha caminhada, porque eu fui no programa dela, né? Foi muito, muito... As pessoas que vinham na festa também, que dava o telefone, que eu dava a receita, né? Muita gente ligou para mim, do Rio de Janeiro, de Campinas, de São Paulo, São João da Boa Vista, sabe? Foi um sucesso, graças a Deus. Foi muito bom. Foi uma coisa que me ajudou demais hoje, né? A fama que eu peguei. E o produto que eu faço também, né? Porque ninguém faz esse biscoito. Todo mundo tenta fazer, mas não consegue. E eu falo também, um pouco também é a mão, certo? Porque a Maria, minha irmã, ela ajudava eu enrolar os biscoitos. A massa grudava na mão dela. E na minha mão não, sabe? E o meu biscoito ficava diferente do da minha irmã. O meu crescia e o dela não. O segredo dele é sovar bem a massa e pôr no óleo frio. Se pôr no óleo quente, aí o biscoito estoura. E outra coisa, não pode usar luva nem para fazer a massa e nem para enrolar. Não dá certo. Tem que ser a mão livre. Então eu acho que um pouco é o dom mesmo que Deus deu para mim. Do biscoito frito eu passei para o bolinho de chuva e foi um sucesso. E o importante de tudo isso que a gente põe em prática, né, é o amor que a gente tem. E a maneira, assim, as pessoas, os turistas, eles admiravam ver, eu sou uma pessoa comunicativa, certo? Olhava em mim lá, no passar do dia inteiro, Valdo, a tua cara é a mesma, sempre feliz, sempre alegre, sempre contente e dando atenção para todo mundo, certo?
Então, todo mundo que chegava ali que pedia a receita, eu dava a receita, eu conversava, eu ensinava, eu explicava, certo? Muitas pessoas que não tinham condições de pagar, eu dava um biscoito, eu dava um cafezinho, eu dava um chá. Isso para mim é muito gratificante. Eu sou muito religiosa. E faz 20 anos que eu sou ministra da Eucaristia. Todo dia eu rezo meu rosário, não é o terço, não. Eu rezo o meu rosário. E eu coloco todos os doentes da nossa comunidade, os nossos antepassados. Eu rezo muito por Dr. André Regno, por Dr. Reinaldo. Eu rezo muito pelo Sérgio Bellini, pela alma dele, que descanse em paz. A primeira vez que eu fui na Aparecida, que eu fiz a Romaria, foi em agradecimento à Nossa Senhora pelo bom êxito da festa do biscoito. Aí a gente volta um pouquinho, já de novo, na festa do biscoito. Aí, aquele primeiro ano que eu fui, deu certo, eu fiz promessa, pedindo para Nossa Senhora que ela intercedesse por mim, que enquanto eu pudesse, eu iria na Aparecida do Norte e fazia uma romaria. E aí, todo ano, eu ia. Eu fui 25 anos. Quando eu fui, na primeira vez, eu tinha 39 anos. E a última vez que eu fui, aí eu já estava na faixa dos 60. Então, já cumpri a minha meta. Mas era muito gratificante a minha romaria na Aparecida do Norte. E eu vou todo ano também, em outras romarias. Eu não deixo de ir. A nossa farinheira, ela foi assim, num momento de muito sofrimento para o meu pai. Porque meu pai entregava pão na padaria. Quando foi um dia, meu pai chegou e já tinha posto a carroça lá na porta para pôr os pães. Ele falou assim, ô Timané, onde que o senhor vai indo? Ele falou assim, olha, eu vou entregar o pão. Ele falou, não, o senhor já está despedido, o senhor não vai mais. Aí ele chegou lá em casa, era 7 horas da manhã, minha mãe já foi de encontro com ele, né? Aí o que aconteceu que você voltou? Me mandaram embora. Não quer mais que eu trabalhe lá. A minha mãe ficou doida. Nós, jovem, né? Precisando desse apoio do serviço da padaria. E não teve... Aí veio uma luz. Aí o Francisco falou assim, mãe, a senhora sabe torrar farinha. Minha mãe torrava farinha, certo? Levava o dia inteiro, ela torrava uma lata de 18 litros de farinha. E aí o Francisco saiu daquela, pegou meu pai, eles foram para Limeira. Chegaram e compraram os maquinários. Aí minha mãe falou assim, Francisco, mas nós não temos dinheiro para janta. Você vai comprar? Não, pode deixar que nós damos um jeito. Aí, naquele tempo, não tinha juro. Aí o Francisco pediu dinheiro emprestado, comprou o maquinário e montamos a farinheira. Aí trabalhava eu, o Francisco, a Maria, o Zé, meu pai e a minha mãe, certo? Foi muito, sabe, foi assim... Foi muito emocionante para nós, sabe? E a gente começou e com muita oração, porque minha mãe era muito devota do Divino Espírito Santo. Então ela pedia para Deus que iluminasse o nosso serviço ali, que desse certo. E nós vencemos, certo? Aí meu pai ia para a feira com meu irmão, o Zé, e eles levavam farinha para vender. Levavam uma caixinha, sabe? De farinha, às vezes voltava para trás, na outra semana continuava, e continuou essa... E toda semana levava um pouquinho, aí voltava, porque ninguém conhecia a farinha. Não tinha nem rótulo ainda, certo? E com as graças de Deus, foi indo, através do meu pai e o Zé na feira, aí levantou o Francisco. Porque aí já começou a vender farinha dentro do mercado, aí vem muito turista ali em Poços no mercado, né? E hoje a farinha do Francisco vai até para os Estados Unidos, vai para o Brasil inteiro. A minha mãe sempre gostava de comentar com os outros, né? Olha, eu tenho 4 filhos e todos eles, a profissão deles é mexer com fogo. O Francisco tem a farinheira, a Maria tem um restaurante, a Valda mexe com os biscoitos fritos e os bolinhos de chuva e mexe com que eu fazia salgado, eu fazia muito salgado para fora. E o Zé também lá na farinheira mexendo com fogo, certo? Então, a nossa profissão lá em casa era, todos nós mexemos, a nossa profissão era mexer com fogo. Aí foi uma história assim, minha mãe não queria meu casamento,
porque o Valdomiro era bem mais velho do que eu. Ela não aceitava, porque o Valdomiro era viúvo, tinha filho. Eu casei com 29 anos, o Valdomiro tinha 45. Eu tenho 2 filhos, o Matheus e a Ana Carolina. Ser vó é a coisa mais doce do mundo. É muito bom. Eu tenho 3 netas maravilhosas, a Marina, a Mel e a Maria Flor. São meiga, são educadas, respeitam todo mundo, cumprimenta todo mundo. Nossa, é muito bom ser vó. É uma bênção de Deus. 3 netas maravilhosas, 2 filhos maravilhosos que eu tenho. O conselho que eu dou, procurar o caminho do bem, ser honesto, respeitar as pessoas, nós somos todos iguais. E ter dignidade, né? Procurar sempre o caminho do bem, a amizade, ter boas amizades, porque o melhor amigo da gente, o melhor amigo dos jovens é os pais.